Eu sempre gosto de falar para as pessoas uma coisa. Isso aqui não é uma doutrina, isso aqui não é um mandamento. Você tem que incluir teu pai, você tem que incluir tua mãe, você tem que incluir teus irmãos ou teu irmã, você tem que incluir o sobrinho. Não, gente. Não funciona assim. Aliás, nada na vida funciona, né? Aqui o que eu estou dizendo para vocês, por exemplo, a questão da inclusão, vocês podem aceitar, acreditar, beleza. Se não, beleza também. Cada um segue com o que é seu. Não força, não adianta, nada forçado adianta. Tá bom? Então aqui eu não sou dono da verdade, nem eu, nem o Bert Hellinger, nem ninguém. Né? A gente está só. Aqui eu estou só apenas trazendo uma nova percepção, uma nova forma de vocês enxergarem o mundo. Tá? Ó, uma forma muito comum, já que está falando disso, de exclusão, e eu vejo muito isso também nos atendimentos, é quando eu perco uma criança prematuramente, quando tem um aborto, provocado ou não, e eu deixo de olhar para aquela criança. Guilherme, mas como assim? Eu tive uma gravidez que durou 3 meses, 2 meses, e eu abortei espontaneamente. Como é que eu vou incluir aquela criança, que nem criança é, né? Cientificamente é feto, se ela não nasceu? A partir do momento, e aqui dentro dessa abordagem, que um espermatozoide fecunda um óvulo, começa a multiplicação celular, gerou o quê? Vida. Então, vida faz parte. Toda e qualquer vida faz parte. Então, não interessa se aquela criança passou 2, 3 meses, 4 meses na barriga, nasceu e morreu, ela faz parte, ela pertence. E aí, ela precisa também ser incluída. Porque se isso não é feito, gente, vai dar problema mais à frente na vida da pessoa, de alguma maneira. Já vi em atendimentos pessoas com problemas com dinheiro, porque não olhava para um filho abortado, ou para um irmão que não era reconhecido. Relacionamento amoroso, com depressão e outras tantas coisas. Porque simplesmente ignorava aquele ser. Ah, Guilherme, então como é que é isso? Então eu tive um aborto quando eu era adolescente, eu fiz um aborto provocado porque eu tinha 18 anos. Deus o livre, eu engravidar, meu pai ia me matar, minha mãe também, e era com um namoradinho, né? Como é que eu vou incluir isso? Quer dizer que eu tenho que agora contar para os meus pais, contar para os meus filhos que eu tive depois, contar para o meu esposo? Não é bem assim, né? Isso não precisa virar um post de Facebook, de Instagram, de rede social. Essa inclusão, como eu falei ainda há pouco, tem que começar primeiro dentro de mim. Então, primeiro reconhecer em mim que eu fiz algo errado lá atrás, entre aspas, e que aquilo ali eu arco com o preço daquilo, mas que aquela criança pertence. Então, se por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, da mulher que com 18 anos abortou, se mais na frente eu caso e tenho 2 filhos, os filhos que eu tive posterior não são só 2. Eu não tenho só 2 filhos, eu não tenho um casal, por exemplo. Vamos supor que eu tinha tido um casal, um menino e uma menina. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. O meu primeiro é um homem e meu segundo é uma menina. Sistemicamente não é assim. Sistemicamente, o primeiro, seja lá qual é o sexo, é uma criança que não nasceu. Depois vem o menino e depois vem a menina. Então eu tenho que contar isso para todo mundo? Não, gente. Vocês não precisam contar. Mas quando isso acontece dentro da família, numa mesma família, é bom que o casal sempre tenha esse olhar e que os filhos mais na frente saibam. Ah, não, Guilherme, aí tu tá pedindo demais. Como é que eu vou contar para os meus filhos, que já são adolescentes, que quando eu tinha 18 anos eu fiz um aborto? Você não vai contar os detalhes. Você pode chamar o casal, né, do exemplo que eu dei, e dizer assim, ó, mamãe quer contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 18 anos, eu engravidei do meu primeiro namorado. Só que essa criança não nasceu. Tá bom? Era isso que eu queria contar para vocês. Pedro, você é o segundo. Maria, você é a terceira. Era isso que eu queria que vocês soubessem. Demorou nem 30 segundos, né? Mamãe! Não tem mamãe. Isso não vem ao caso. O que eu quero que vocês saibam, vocês precisam saber é que você é meu segundo e você é minha terceira. E não você é o meu primeiro e minha segunda. Desculpa se eu não contei antes, mas eu não sabia que isso era importante, mas teve uma pessoa que me mostrou uma coisa e agora eu quis contar isso para vocês. Tá bom? Vamos seguir em frente, esse assunto não se toca mais. É desse jeito mesmo. Tá? Gente, isso faz muito bem para os filhos que vieram depois.
também já fiz atendimentos onde o problema da pessoa estava... Claro! Ela liberta uma coisa que está guardada. Pro pai também, claro. E às vezes a mulher engravida do homem não conta pra ele, ela tem que contar sim. Ou também acontece dela de acontecer o exemplo, e ela não contar pro companheiro atual. É bom que o companheiro atual também saiba. É preciso. Porque tudo isso são formas de quê? De incluir essa criança. Gente, e faz muita diferença. É porque, infelizmente, eu só posso ficar na teoria aqui. Mas se vocês tiverem um dia a oportunidade de presenciar uma constelação nesses aspectos, vocês vão ver a diferença que faz quando a gente inclui, por exemplo, numa situação dessa, uma criança abortada. E volto a dizer, não tem nada de espiritual, não tem nada de místico, de esotérico. Essa inclusão é no coração. Você não vai acender vela, você não vai mandar rezar missa, não vai fazer despacho nem nada disso. Tá bom?